É, outra coisa, cara, olha, eu tô muito produtiva. Eu tô muito produtiva. Cara, eu terminei de ler o GTD. Eu li o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu terminei de ler o livro de Isaías. Então, e já comecei a ler o livro de Jeremias e tô terminando de ler A Arte da Guerra. Então, assim, cara, progresso na vida, hein? Tipo assim, tá andando. E eu queria fazer um resumo do livro de Isaías, porque é um livro. O livro de Isaías, meu, ele é um livro grande e, meu, ele é muito profundo, assim, tem muita coisa. Mas eu separei, tipo, em grandes temas, tá? Então, eu acho assim, o principal tema e o que mais se fala, assim, no livro de Isaías, meu, é sobre o caráter de Deus, né? E o que é caráter, né? Meu caráter é o que a pessoa é na essência. O que acontece assim, o caráter, ele se manifesta através de ações, né? Então, o que eu tirei pra mim, tá, gente? Tirei pra mim, não significa que é verdade nem nada. Você conhece o caráter de Deus através das atitudes dele. Então, você vê, ó, já aqui no capítulo 6, no comecinho, como é que fala? É aquela passagem em que Isaías tem a visão do céu, de Deus sentado no trono, os anjos ao redor, cantando santos. E nessa passagem, o que ele faz, né? Tipo assim, o anjo vai lá e toca na boca dele com uma brasa viva, né? E fala, a sua iniquidade foi tirada. Então, vale dizer o quê? Aquilo ali já foi a missão que ele tinha, né? Que era de falar. Então, você vê, então, já de cara, meio que, tipo, já passa o recado, assim, né? é, de que Deus é santo, né? E na verdade, assim, e o que ser santo significa? É ser separado e é estar separado do quê? Né? Estar separado do que é errado, do que é mal, né? Então, aquele lance de que, tipo, todo mal tem um bem dentro dele, todo bem tem um mal dentro dele, meio que tá errado, né? Nós somos assim, né? Eu acho assim, nós como seres humanos imperfeitos, a gente é assim, né? Tipo, do mesmo lugar sai um monte de coisa boa e do mesmo lugar também sai um monte de coisa ruim. Mas Deus não, tipo assim, ele é perfeito, tá? E então eu acho assim que esse é o primeiro grande atributo que eu vejo, assim, a santidade e a perfeição. É, e em segundo lugar, a justiça, tá? Então, assim, Deus é justo. E o que acontece? Assim, o grande lance, gente, assim, da justiça é que, assim, é que o que é certo e o que é errado. Tipo assim, tem as regras que a gente tem que seguir pela lei e Deus também deixou regras pra gente seguir através da Bíblia. Então, o que acontece? Nesse lance da justiça, é assim, entendeu? Tipo assim, se você infringiu uma regra, se você fez uma coisa errada, você vai ter que pagar pelo seu erro. E não importa que Deus te ama, você vai pagar. Não sei assim, se mesmo parece uma coisa muito óbvia, mas pra mim assim foi uma luz que se acendeu. Porque, tipo assim, cara, na igreja, esse lance dos profetas, os pastores usam muito. Então, assim, no geral, assim, nas igrejas, eles usam meio pra fazer um terrorismo na cabeça, assim, das pessoas. Eu, pelo menos, sempre me senti assim, sabe? Mas, na verdade, gente, é uma relação, tipo assim, de coerência de causa e efeito, sabe? Então, o que eu quero dizer? Tipo assim, Deus, ele é perfeito e ele é extremamente coerente. Então, vamos supor, se ele fala, né, coloca lá uma regra pra você seguir porque ele é perfeito, ele sabe que aquilo não vai fazer bem pra você e você desobedece, entendeu? E nessa regra tá escrito que se você desobedecer, aquilo vai ter uma consequência, vai ter uma opinião, vai ter uma punição, nada mais justo e coerente que você sofra as consequências e a punição pelo que você fez. Então, assim, cara, assim, acendeu uma luz, assim, eu passei a entender melhor porque a figura de Deus é a figura do Pai, né? Porque o Pai é o que educa e educar é dar limites, né? E mostrar consequências. Então, justiça, tá? E é assim, é como se a justiça estivesse aqui no meio. A justiça é a régua. E quando você faz alguma coisa errada, o que acontece? Deus se ira, entendeu? Mas na mesma medida da ira,
Então, justiça tá aqui, fez alguma coisa errada, tá aqui a ira de Deus para acabar com a sua raça. Mas na mesma medida da ira, tá aqui o amor. Sabe assim, é igual. E sabe o que eu vejo assim? Que é tipo, por exemplo, imagina que você tem um filho, né? Eu não sou mãe ainda, mas pretendo ser. Mas vamos lá. Aí, tipo, você fala, pô, meu, não enfia, tipo, a mão no fogo porque você vai se queimar. Certo? Aí a criança, tipo, ela não dá muita moral, ela quer ter a experiência própria dela, vai lá e enfia a mão. Então imagina que, tipo assim, se ela enfiasse a mão no fogo e não queimasse, você ia passar por mentiroso, concorda? E você não é mentiroso. Aí, tipo, ela queima a mão e, tipo, vem chorar pra você. Aí você vai fazer o quê? Você não vai falar assim, pô, eu não te falei que não era pra você enfiar a mão porque o negócio queimava? Entende? E, tipo, a mão vai queimar, vai fazer o quê? Entende? Então, meu cara, eu sei que parece ser um exemplo muito besta, entende? Mas eu nunca tinha entendido dessa forma, sabe? Como uma relação de causa e efeito, que tudo é consequência da justiça, não se resume, tipo assim, a um terrorismo, sabe? Se resume a uma questão de justiça e de coerência. Por quê? Porque Deus é perfeito, né? E aí eu acho que tem uma passagem que explica bem isso. Vou ler. Os filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então, o que eu percebo assim, cara, o que Deus quer? Que você obedeça, entendeu? É como se ele falasse assim, mano, vai por mim que você vai se dar bem, entendeu? Não tenta inventar moda, me obedece, faz o que eu tô falando que vai dar tudo certo, confia. Então é isso, assim, e tipo, na mesma medida, assim, que Deus pune, ele também te ajuda a você se recuperar. E ele te pune, não é porque ele é um carrasco, mas porque pra poder manter a coerência, tá? E aí o que acontece, né? Então, tem a justiça, tem a ira de Deus e tem um amor. E tipo, o amor de Deus, ele se manifesta através. Então, assim, o amor se revela através de Jesus, né? Que é o Filho de Deus. Então, é como se Deus pegasse e falasse assim, eu não posso contrariar a minha essência, que é a justiça e a perfeição. Aí ele pensa e fala assim, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o melhor de mim, que é o amor, e vou enviar através do meu Filho, para que ele mostre para vocês que é possível. Ter comunhão, ter relacionamento com Deus. Mesmo nesse corpo que vocês têm, mesmo com todas as angústias, com todas as contradições que vocês seres humanos, né, cara, isso assim, meu, é muito louco, assim, sabe? É tipo, meu, vocês estão tentando pelo caminho de vocês, mas eu vou provar, e vocês acham que é impossível, tipo, me agradar e viver, sabe, assim, e viver uma vida, meu, certinha, feliz, alegre, obedecendo. Vocês acham que é impossível, porque eu sou perfeita e vocês são imperfeitos. Mas eu vou mandar o meu filho na forma de homem, para que vocês vejam que dá, que é possível, entendeu? E eu amo tanto que eu vou mandar o melhor de mim, que é o meu filho, né? Cara, assim, é muito profundo. Nossa, tipo, várias vezes eu chorei. Aí tem um texto, ó, que fala muito, isso que eu tô tentando dizer, ó. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os tijolos. Que eu mais gosto, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Isaías, cara, ele é um dos livros do Antigo Testamento que mais fala sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que mais falou, tipo assim, muito tempo antes sobre Jesus, né? Então, do mesmo jeito, ele dá muita ênfase, tipo assim, no caráter de Deus, tá? Mas ele fala muito sobre o caráter de Jesus também. Tipo assim, ele não fala muito, não fala tanto quanto de Deus, mas o que ele fala é muito impactante, tá?
E esse versículo que eu acho que é um dos que mais fala sobre o caráter de Jesus, ó. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 53, eu acho assim que é o texto que eu mais gosto assim da Bíblia. E porque mostra mesmo assim, cara, o amor de Deus assim refletido em Jesus. É muito impactante. Nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, sabe, esse capítulo, cara, Isaías 53, meu, assim, ele é muito impactante, sabe? Porque ele fala da morte de Jesus na cruz, né? Muito tempo antes de... Assim, a morte de Jesus na cruz, cara, é um negócio muito profundo, sabe? Tem, tipo assim, todo o lance, tipo, dos pecados e do cordeiro, tal, mas eu vejo de uma forma diferente, assim, sabe? Então, assim, eu vejo de que forma? É assim, então, tipo, Deus mandou Jesus pra tentar ensinar pra gente, né? Que, cara, que dá pra ter comunhão com Deus, mesmo sendo do jeito que a gente é. Jesus veio, operou um monte de milagre, né? Ensinou, tipo assim, um monte de coisa, né? E mesmo assim, cara, nós, seres humanos, a gente é tão ruim, que, cara, a humanidade conseguiu, entendeu? Crucificar Jesus. Um cara que só fez o bem, sabe? E eu acho que, tipo, ele se submeter à crucificação, assim, sofrer, assim, toda aquela dor por obediência a Deus e seguir até o fim, e ainda nos perdoar na cruz por aquilo, aí, meu, realmente, meu, aí ele, cara, tipo, meu, isso é amor. Nada mais no mundo é amor, sabe? E isso é amor de verdade, assim, é bom, sabe? Então, é o que mostra, assim, sabe? O abrir mão de si mesmo, a obediência a Deus, sabe? Aí, tipo, tem várias outras histórias, tem várias outras lições, né? Mas eu acho, assim, que o principal, assim, que me impactou, que agregou pra mim foi, sabe, assim, cara, esse capítulo 53 de Isaías, ele... Cara, assim, ele é muito punk, assim, ele é muito punk porque ele mostra pra gente, assim, quão distante a gente tá. Sabe, assim, quão distante a gente tá do caráter de Jesus, cara. Como a gente é egoísta, assim, sabe? Como a gente não se importa com o próximo. Esse trecho que fala assim, ó. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Porque assim, né? Por que Jesus foi tratado assim, dessa forma? Porque a gente olha para a aparência, né? Os valores, assim, os nossos valores estão muito invertidos. Então, voltando no começo, assim, né? Pô, Deus mandou o melhor dele, né? O melhor que ele tinha. E foi assim que a gente tratou, sabe? E esse Deus, e esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que sofreu tudo isso, ainda tá aí à nossa disposição para nos ajudar a ser feliz, a nos ensinar a ser humanos melhores. Então, e aí eu vou pro
eu acho que o terceiro grande ponto que eu acho assim que pegou, que eu percebi muito assim na leitura desse livro de Isaías, que é a questão da idolatria. Que ele enfatiza muito assim no livro que a idolatria é o quê? É tudo aquilo que você devota o seu coração que não é Deus. É óbvio assim que ele fala muito assim das imagens de escultura, né? Mas ele fala muito também assim do amor ao dinheiro, do amor à e o principal assim, sabe, que eu acho do egocentrismo, entendeu? De quando você põe os seus desejos, as suas vantagens acima da vontade. Então, ele fala assim muito assim de quando as pessoas não conseguem refrear os próprios desejos, né? De quando as pessoas não conseguem obedecer a Deus e quer. Então, para mim, assim, eu fiz uma reflexão no sentido de olhar para o meu coração e ver quais coisas na minha vida estão tendo lugar no meu coração e qual o lugar que esse Deus e que esse Jesus que morreu por mim para tentar me mostrar que dá para obedecer a Deus, sabe assim, que lugar que Deus e Jesus têm no meu coração. Se eles têm um lugar fixo, se eles têm um lugar temporário quando é conveniente para mim, se eles não têm, ou se até mesmo não tem um lugar, né? A gente fala da boca para fora que tem um lugar, mas na verdade não tem, né? Então tem que pensar, né? Refletir. E para terminar, gente, eu acho assim que aqui é o que Deus gostaria que a gente fizesse, sabe? Esse trecho aqui, né? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e ressaltarão os diantes destruídos.